O processo legislativo na história constitucional brasileira. Aluno Matheus da Rocha Santos. Professora orientadora Débora Detma Matos. Introdução. As sete constituições brasileiras e seus momentos políticos. Constituição de 1824, primeiro e segundo reinados. É a primeira Constituição brasileira. Enfrentou o dilema de conciliar o inconciliável, o liberalismo e o autoritarismo. Sobreviveu às inúmeras crises e revoltas até que sucumbiu ao improvisado golpe republicano. Constituição de 1891, Primeira República. A Constituição liberal contaminada pelo autoritarismo da monarquia. Constituição de 1934, Revolução de 1930. A dita Revolução acabou por conceber, quase a contragosto do mandatário à época, a Constituição de 1934, um marco na luta contra as desigualdades sociais. Constituição de 1937, ditadura do Estado Novo. Constituição outorgada e fruto de uma conspiração para a instauração da ditadura. Foi completamente ignorada por Getúlio Vargas, que detinha total poder no país. Constituição de 1946, República pós-ditadura do Estado Novo. Carta que simbolizava a retomada do processo democrático após a ditadura do Estado Novo. Atos institucionais e Constituição de 1967, ditadura militar. Os atos institucionais, na prática, suprimiram o poder da Constituição de 1946, criando um vazio a ser preenchido pelos próprios atos e, posteriormente, pela Constituição de 67, que foi tão mal elaborada que necessitou de uma massiva emenda em 69. Constituição de 88, a República da Constituição Cidadã. A Constituição de 88, tal qual a de 46, representa um reencontro do país com sua realidade democrática. Diferencia-se da primeira Diferencia-se a primeira da última nos quesitos inovação e força. O Constituinte originário criou dispositivos com o fim de deixar clara e indiscutível a autonomia dos poderes e a inviolabilidade do legislativo e de seus membros. Objetivos. Objetivo geral. O objetivo geral da pesquisa principal, Constituições do Brasil, comparativo do núcleo constitucional essencial, é analisar a história constitucional do Brasil com base nas categorias Revolução Jurídica, Momento Constitucional, Historicismo Jurídico e Jurisprudência Pragmática. Objetivos específicos. Compreender o Instituto Jurídico do Processo Legislativo e seus desdobramentos conceituais e dogmáticos. Contribuir para a elaboração conceitual da pesquisa principal, considerando o parâmetro do processo legislativo, comparando o tratamento dado em cada uma das sete ordens constitucionais brasileiras. Metodologia. A pesquisa, de caráter documental, esteve dirigida especialmente para a análise do texto constitucional, constitucional original e suas emendas, assim como da análise dos anais da Constituinte e do órgão do Poder Legislativo. Resultados: uma Constituição não surge do nada. Ela adota elementos do ordenamento anterior, ainda que este seja considerado ineficiente e falho. É mais eficiente, partindo da anterior, aperfeiçoar o conteúdo da futura, e isso é evidente na história constitucional brasileira. Conclusões. A identidade constitucional brasileira. No decorrer da revogação e adoção de novas constituições, o Brasil criou para si uma espécie de identidade constitucional própria, algo similar ao Comum Britânico, porém escrito e reescrito, uma tradição constitucional repetida muitas vezes pelo simples fato de tal mecanismo ou procedimento já estar profundamente inserido na realidade nacional. No caso do processo legislativo, vemos isso, por exemplo, no bicameralismo representativo constituído por uma Casa de Representantes do Povo e outra de representantes dos próprios estados da federação. Esse bicameralismo contém em si outra tradição, a da apreciação dos projetos de leis por ambas as casas, podendo uma emendar os projetos da outra. E é esse outro elemento comum ao processo legislativo ao longo da história constitucional brasileira, a possibilidade de emenda constitucional realizada por meio de deliberação de uma maioria qualificada, o que cria um obstáculo político às modificações inoportunas, dando maior coesão e durabilidade ao texto constitucional, ao passo em que permite, de forma razoável, a constante atualização do mesmo. Entretanto, o elemento mais marcante do processo legislativo é a mácula deixada pelo autoritarismo. A maior vítima do instável ciclo autoritarismo-democracia é o poder legislativo, que vê suas atribuições usurpadas pelos regimes autoritários. Todas as constituições verdadeiramente republicanas precedentes à de 88 se viram impotentes perante a tomada do poder pelas armas e a subsequente supressão e submissão do poder legislativo. A Constituição de 88, por sua vez, muito por culpa do trauma da ruptura democrática de 64, criou em torno de si
por iniciativa dos deputados e senadores constituintes, além dos próprios eleitores que os elegeram, uma atmosfera de intangibilidade. Ferir, ignorar ou descumprir a Constituição passa a ser equiparado a trair a nação.